Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de valorização para a segunda rodada. Time de valorização que foi bem, fez quase 80 pontos e valorizou um pouco mais que 25 cartoletas. Tá ótimo para uma primeira rodada, né? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. E se você não for inscrito, eu convido aí na humildade a conhecer o canal, ver outros vídeos e se inscrever. Simbora, vídeo, para não perder muito tempo. Deu um pouquinho hoje, hein? Simbora lá pro então. Vamos lá então, pessoal. Aí o time do canal de valorização, é o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas. Já falei várias vezes, esse time ficou no top 100 ano passado no nacional. Vou buscar a posição certinho, mas acho que foi 50 e pouco, alguma coisa por aí, tá? Mas ficou entre os top 100. Fez 79,51, conforme eu falei na introdução, né? E valorizou 25,11 cartoletas. Foi bem demais na valorização aí, ele é feito para isso mesmo, certo? Lembrando que nessa segunda rodada a gente tem que optar por jogadores, né, que foram bem na primeira rodada e precisam de pouco ou quase nada, né, para começar a valorizar. Mas tem que ver os confrontos, ver as estatísticas e ver se vale realmente a pena, porque tem jogador que está precisando de pouco para valorizar, que foi bem na primeira rodada, não vai valer a pena agora na segunda, certo? Não vou fazer nenhuma explanação aqui sobre o time, né? O Alejandro deu uma decepcionada, Hendrick meteu bucha, Pablo bem demais com 2 assistências, Vitor Bueno fez o beabá dele, Bruninho bem demais. Menino, eu acredito que foi a grande decepção da rodada, né? Uma das grandes decepções. Rocha e Vanderlan, mesmo perdendo assistir, foram bem. Pedro Henrique fez gol, Nathan também pontuou bem. Enfim, valorizamos o que a gente queria valorizar. Vamos vender esse time aqui, né? Começar com os goleiros, tá? Então vamos botar a variação aqui. Ah, Mané, mas não tá aparecendo o mínimo para valorizar. Não, não tá aparecendo por quê? Porque eu não assinei no time de valorização o Pro. Por quê? Porque eu vou usar o nosso querido Catimba Stats, tá? Catimba Stats que mostra o mínimo para valorização aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em atletas, vou botar goleiros, tá? E aqui ele já vai me dar o mínimo para valorização, né? E eu não preciso do Cartola. Então você que não assinou o Pro aí, que é uma plataforma de estatísticas, né? Uma ferramenta para ver os cruzamentos scouts, né? Quem se deu mais, quem se deu menos, média básica, o mínimo para valorização, R$10, tá? Sai por R$10, a Team Stats, colocando o cupom Mané Cartola, ganha 20% de desconto, vai sair por R$8. Custo-benefício excelente, você paga apenas R$8, tem acesso a todas as estatísticas aí durante toda a temporada. E claro, quem quiser fazer parte do plano de sócio do Super Cartola, o que é o Super Cartola? É o plano de sócio do Catimba Stats, que uniu alguns planos de sócios como o do Sordão, né? Como o Top Cartola, né? Eu tô lá dentro com um time de valorização, né? Inclusive aqui, ó, no Instagram do Mané, que também tem link logo abaixo na descrição. Quem não segue, segue lá, porque tem muita informação, né? Eu coloco aqui, ó, o raio-x da rodada, para quem não conhece, que a gente vai usar bastante, certo? Média histórica, de confronto histórico de média de gols, tá? Olha o desempenho dos times do canal. Foram bem todos valorizados, né? Mas o que houve uma pontuação boa, 81,21 e valorizou 20 dos cartoletas, foi o Monstro Mané, tá? Que é o time pessoal meu, que eu posto lá nesse plano de sócios. Então, se você quer ter acesso a muitas informações, PDFs, 4 times de regularidade, time de tiro curto, time de valorização, tudo num único lugar e muita informação, tá? É no Super Cartola. Também tem link logo abaixo na descrição. Usando o cupom Mané Cartola tudo junto, ganha também 20% de desconto, tá? Isso é por R$96 toda a temporada, tá certo? Então, feito isso, tá? Feito o meu jabazinho. Ah, claro, e eu tenho que convidar o pessoal aí, ó, a jogar as ligas apostadas, tá? Quem gosta de brincar de ligas apostadas, esse ano o Mané fechou com o Catimba, também tem link logo abaixo na descrição, certo? É só vir aqui, ó, e clicar em ligas, certo? E procurar aqui, ó, ligas do Mané. Tá? Já está aberta aqui a inscrição para a segunda rodada, né? Já temos 30 pagantes. Finalizadas, vamos botar aqui, ó, finalizadas. A primeira rodada deu 59 pagantes com uma premiação de R$472, tá? Coloquei já os vencedores aqui, ó. Você aposta R$10, uma liga menos disputada, geralmente dá entre 100 e 200 times, tá? E leva R$236. Isso porque foi 59 times, né? Quanto mais times, maior a premiação. Ah, Mané, mas eu gosto de liga mais disputada, eu quero ganhar, né, uma paulada, uma premiação boa. Não tem problema, é só vir aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, ligas, certo? E é só procurar o quê? A liga do Catimba, tá? As ligas do Catimba, né? São várias ligas aqui, ó. Tem a liga tradicional, certo? Tem a liga, onde é que tá da segunda rodada? Tem a liga popular, né? Por R$1, né? Tem liga liga prata aqui, ó, por 25, liga ouro por 50, né? Liga diamante por 100, certo? Na última rodada, vamos dar uma olhadinha aqui, nas finalizadas aqui, ver como é que ficou aqui no Catimba. Ó, 134 mil de premiações, tá? Na liga tradicional, certo?
Na Liga Prata aqui, ó, deu 6 mil de premiação. Na Liga Ouro, 5 mil. Na Liga Diamante, 6 mil. Claro que são menos inscritos, ó, 300, 137, 135. Só que o valor da inscrição é maior. E aqui é uma liga mais robusta, né, com vários times, certo? Mas que dá uma premiação boa, mas uma muito boa. Imagina, você jogar 10 reais e ganhar 134 reais. Mas como eu falei, se quer jogar uma liga menos concorrida, né, tem a Liga de Mané, que tem link logo abaixo na descrição. Dito tudo isso, vamos lá para nossa escalação. Começar com nossos queridos goleiros, né? E já vou fazer o hack do goleiro, tá? Já vou avisando, vou fazer o hack do goleiro, certo? E vamos explicar aqui, ó, os goleiros nessa parte de baixo que mais me atraem, pensando no mínimo para valorizar. Vamos ver algumas coisas, tá? Primeiro o preço deles, certo? Esses goleiros aqui, ó, Lucão, preçando de 0.77, me agrada bastante, né? O Adriel também me agrada bastante, 1.97. Cruzeiro perdeu o primeiro jogo, vai ter que buscar a vitória em casa, vai partir para cima e deve exigir bastante dele. Ele deve se pontuar o suficiente para começar a valorizar. Tá? O Gabriel também acho interessante, certo? Por mais que o Curitiba sofra muitos gols em casa, né? Tá uma peneira em casa tomando gol direto. E o Fortaleza é um time que tem um jogo aberto, né? Time de trocação, mesmo jogando fora de casa, costuma atacar. Também me interessa bastante. Lucas Perry, né, o Perry, também me interessa bastante. O Bahia é muito ofensivo dentro de casa, então deve ser exigido o suficiente, né, que mesmo perdendo SG deve valorizar, deve passar de 2.44, tá? Até inclusive o próprio Everson, né, que o Santos na Vila não tá aquelas coisas todas, mas ainda continua sendo um time ofensivo. Marcos Felipe também, né, são todos goleiros aqui, ó, até o Cavicchioli, tá? Passou daqui, ó, de 3,50, já começou a complicar um pouquinho, porque o goleiro vai ter que conseguir o SG, né? Ou então vai ter que fazer uma partida espetacular, perder SG, fazer 4, 5 defesas, né? Para começar a valorizar. O que a gente vai usar para nos ajudar? Vamos botar aqui, ó, o cruzamento scout. Vou botar total, né? Porque só tem apenas um jogo, né? Mas vai nos dar um norte, né? Uma direção para seguir, certo? Vamos ver aqui, ó, os times, tá? Que mais cederam defesas, certo? Ó, o Galo cedeu muita defesa, ou seja, o Galo é um time ofensivo, ataca muito, mas o JP fica inviável para essa rodada, pessoal. Ele pode até imitar, mas olha só, o JP precisa de 6.58. Meu amigo, vai ter que fazer muita defesa para não desvalorizar, entendeu? Deve pontuar bem mesmo perdendo SG. E outra coisa, ainda continua um jogador caro para essas primeiras 2, 3 rodadas, tá? 11.61, tá? E dos times que vão jogar aqui, ó, fora, que atacam bastante, né? O Bragantino ataca bastante, ó, o Fortaleza, né? O goleiro do Curitiba como vale a pena realmente, né? Dos times que vão jogar em casa, quem ataca bastante é o São Paulo. O Cavicchioli também acredito que vale a pena. Deve perder o SG, mas deve fazer o suficiente de defesas para valorizar. Deixa eu ver outros goleiros aqui, ó. Do Botafogo, muito atraente, né? Quem não for realmente com o Everaldo, com o Jacaré ali, vale a pena, né? E outra, é só valorização que a gente tá pensando nesse time. Então pode botar sim atacante contra goleiro, né? Não importa a pontuação, e sim a valorização nesse momento, tá? Mas aqui, ó, eu vou ficar o goleiro custo-benefício melhor, que pra minha opinião é o melhor para essa rodada. E você não corre o risco. Por quê? Por mais que o Cuiabá não seja um time, né, que ceda tanta defesa, ataque tanto, né, os jogos do Cuiabá em casa são jogos mais mirradinhos, com poucos gols, né, 0-0, 1-0, são jogos, né, não tão movimentados. O Lucão tem um atrativo muito forte, porque é o custo-benefício dele. Ele custa 2.58 cartoletes, precisa de 0.77 para começar a valorizar, tá? E outra, nesse valor aqui, ó, mesmo que ele venha a negativar, certo? Ele não vai entrar, porque a gente vai botar ele no hack do goleiro, certo? O reserva só entra se fizer pontuação positiva e a gente resguarda nossas cartoletas para um time de valorização. Fechou? Então o Lucão para mim é a melhor opção nesse momento, tá? Custo-benefício para essa segunda rodada para valorização, mesmo que não sobra mais cartoletas para a gente escalar bem do meio para frente. Vamos lá para os nossos queridos zagueiros então? Usando também nosso querido Catimba States, né? Que eu costumo dizer. Vamos dar uma olhadinha em pontuação cedida aqui, ó. Pontuação média, né? Cedida aqui, ó. Botafogo não cede quase nada, time perigosíssimo, né? Mas vai jogar fora de casa, não dá pra ter um parâmetro exato, ó. Bragantino até que cede uma coisa. Quem é que cede muito? Novamente o Galo. Não estou incentivando ninguém a escalar o JP, porque ele precisa de muito para valorizar, quase 7 pontos. Vai precisar do SG. Para ele começar a valorizar nessa rodada, ele vai ter que fechar o gol, segurar o SG e fazer algumas defesas, tá? Essa é a minha opinião. Ah, mas o Galo com certeza aí, ó. Outro time que cede bastante para goleiros aí, ó. É o América. E outra coisa, o São Paulo, tá? Eu vou apostar principalmente no time principal, no time alternativo lá na live, a gente vai ver isso. Um pouquinho mais no São Paulo. Por quê? O Rogério foi mandado embora, né? E quem tá assumindo é o Dorival. E toda vez que assume treinador novo, o jogador é bicho safado, cara. O cara dá um sangue, quer mostrar serviço pro professor novo. Enfim, a maior prova foi o Flamengo ontem. Não fez aquele partidaço? Não fez. Mas a mudança de atitude já foi outra. Eu já vi um time com mais garra, um time com mais entrega. Tá entendendo? E com o Dorival agora assumindo São Paulo, mesmo não tendo tempo para trabalhar, os jogadores vão ter tudo para, pelo menos,
se entregar mais, né? Jogar com mais garra, enfim. E o São Paulo, queira ou não queira aqui, ó, tá com um bom retrospecto, tá? Nos últimos jogos em casa, certo? Aqui, ó, times, defesas com menos gols. O São Paulo sofreu apenas um gol nos últimos 3 jogos que teve em casa, tá? E conquistou 2 SGs. E o confronto histórico também é favorável pro São Paulo, tá? De todos aí, é o que mais conseguiu SG. Nos últimos 5 jogos que o América foi visitar o São Paulo, tá no Morumbi, o São Paulo conquistou 4 SGs. Geralmente a tendência é um jogo de poucos gols. Tem um 3-0 aqui, né? Mas geralmente é um jogo de poucos gols, tá? Então ali, ó, Caio Paulista, já vou antecipando. Vale a pena na lateral, vale muito a pena, tá? Alguém do sistema defensivo, que não precisa tanto para valorizar, um zagueiro, né? Também tá valendo, certo? Então vamos aqui escolher o nosso... Onde é que tô aqui? Ah, tô no goleiro. Vamos para os nossos queridos zagueiros, né? Zagueiros. Zagueiros. Já vi a pontuação média aqui dos goleiros. A gente deu uma explanadazinha. Antes de eu vir aqui nos zagueiros, vamos dar uma olhadinha em média básica, né? Vamos tentar explorar o máximo possível aqui, né? O nosso querido Cadib States, apesar que tem pouca informação, porque só tem uma rodada apenas. Ó, o Léo Jardim tem média básica. Lucas Perry também, ó. Tomou gol, mas fez 5 defesas, né? Ó, o Adriel, o Fernando e o João Paulo também bem, ó. Mas vai ser um jogo complicado. Acho muito arriscado pelo preço dele, certo? Esses são os goleiros de média básica, tá? Mas eu ficaria com os goleiros mais baratos, né, e precisando de pouco para valorizar, porque nesse início goleiro para valorização é complicado, é muito dependente de SG, tá? Vamos voltar agora, vamos já dar uma olhadinha para os nossos queridos, vamos zagueiros, né? Vamos queridos zagueiros de média básica, já vai ajudar bastante a gente para a gente escalar agora, certo? Ó, o Léo Pereira tá com média básica, o Natan, por isso que foi bem. O Maurício Lemos, acho interessante, tá? Contra o Santos, mesmo com o preço dele. A Boleda, só que tá precisando de um pouco mais para valorizar. E o Igor Gomes tá me chamando muita atenção aqui, ó. Média básica de 2.70, mesmo o Inter perdendo o SG, né? Para o Fortaleza na primeira rodada, certo? O Igor Gomes aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido Joga 10 News do Camilão aqui, ó. Tudo indica que o Igor Gomes vai jogar pela lateral, tá? E se ele jogar pela lateral aqui, ó, certo? Vai pegar o Ayrton Lucas subindo, enfim... Todo zagueiro que joga como lateral, a chance maior de desarme, tá? Então eu acho que o Igor Gomes vale a pena. Vai segurar o SG contra o Flamengo? Não. Mas como é um time de valorização, acho muito, muito viável, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui quanto que ele tá precisando para começar a valorizar. Vamos lá, zagueiros. Mínimo para valorização. Olha só. Custa 3.81 uma cartoleta, tá precisando de 1.70, 1.17. Se ele perder o SG, o que que acontece? Ele vai conseguir valorizar com 2 desarmes, que não é muita coisa, é um jogador ali que me parece que tem média básica, aqui ó, uma falta sofrida, uma finalização e um desarme, jogando fora de casa. Ah, mané, mas agora ele vai jogar em casa, não vai ter tanta chance assim de desarmar? Vai sim, vai jogar contra o Flamengo, que é um time muito ofensivo. Aqui ó, zagueiros, pontuação média, vamos dar uma olhadinha? Ó, o Flamengo não cedeu muito para zagueiro? Não cedeu muito para zagueiro. Olha só, o Cruzeiro como pontuou, o Grêmio cede um pouquinho mais, o Corinthians cede um monte aqui ó, para zagueiro, né, jogou em casa, certo? Mas os zagueiros que mais pontuaram aqui, ó, foi do Fluminense que seguraram a SG e do Cruzeiro que jogou fora de casa aí, né? E desarmou bastante, enfim, foi bem exigido aí pelo time do Grêmio, né? Aqui o Galo com uma média altíssima, né? Por quê? Porque acabou fazendo o Lemos lá, o gol e a assistência do Gemerson aumentou bastante a média. Pedro Henrique também com o gol também aumentou bastante a média, mas a gente tem que ser até o quê? A quem tá cedendo muitos desarmes, muita pontuação. Aqui, ó, o Goiás tá cedendo bastante pontuação. O Curitiba principalmente, o Vasco, né? Mas os zagueiros do Palmeiras e do Fortaleza estão precisando de uma pontuação alta aí para começar a valorizar. Quer ver? Vamos rapidinho dar uma olhadinha aqui para não ficar muito grande o vídeo. 8.92, 5.46. Desculpa, inviável para essa rodada, tá? A gente tá priorizando valorização porque sem cartoleta não se joga o jogo. Vamos ver o Fortaleza? Ó, 5.46, 2.39 o Brits até vai, tá? O Brits até vai, até vale a pena, tá? Isso até vale a pena, consegue fazer alguns desarmes, de repente, mesmo perdendo SG, ainda vai conseguir valorizar alguma coisa, certo? Mas eu, sinceramente, aqui, ó, vamos voltar pra cá, deixa eu ver, desarmes. Quem é que vem cedendo muitos desarmes aí, ó? Botafogo, tá? Então, eu vou ficar com o zagueiro do Bahia, que vai jogar em casa, vou priorizar jogadores que vão jogar em casa. Daí o Botafogo foi o time que mais cedeu, né, desarmes para zagueiros adversários na primeira rodada. Acredito que vale a pena. Vale a pena. Ó, o Brits como vale a pena aqui, ó. Curitiba cedeu bastante, ó. Né? E o Curitiba é um time que ataca bastante em casa. Então aqui, ó. O outro zagueiro, né? Vai ser... É que tá aqui. Tá mínimo pra valorizar? Vamos ajeitar essa casa aqui, tá? Vamos lá pra baixo, que é o que nos interessa. Vai ser o Gabriel Xavier, tá? A princípio o Gabriel Xavier vai ser titular, mas isso aí tudo a gente vai ver na live, né? Vai começar a pipocar as escalações dos times. Ó, Gabriel Xavier aqui, ó. Como terceiro
jogando aberto pela direita, como terceiro zagueiro. Ah, então acredito que vale a pena. Então vou botar o Gabriel. Onde é que tá o Gabriel aqui? Onde é que tá o nosso querido Gabriel? David Duarte. Tá aqui, ó, o Gabriel. Tá? Vou com o Gabriel, né? E vou com o zagueiro do Internacional. Porque o Flamengo é um time muito ofensivo. Propõe jogo e deve possibilitar pra ele, principalmente jogando na lateral direita, bastante desarmes, tá? Ah, Mané, por que tu não vai com o Maurício Lemos? Vale a pena? Vale. Só que a diferença é o seguinte. Esses dois jogadores aqui, ó, custam 3 e 2 cartoletas, respectivamente. E o Maurício Lemos custa 12, certo? Como a gente viu aqui, ó. Um tá precisando de 1.41, o outro 1.17, tá? E o Maurício Lemos tá precisando de 1.48, é pouco também. Só que, por exemplo, vamos supor que todos eles percam SG. Uma suposição. Tá? E façam que alguns desarmes 2, 3 pontos. Maurício Lemos vai valorizar no máximo uma cartoleta. Talvez até menos que isso. Agora, o Gabriel custando 2.52, né, e o Igor 3.81 vai valorizar mais que uma cartoleta, com certeza, talvez até duas, um pouco mais. Então, custo-benefício para mim é melhor. Mas dos três aqui, de repente, quem tem mais potencial ofensivo é o Maurício Lemos? É, né? Cada bola aérea, enfim. Quem tem mais probabilidade de desarmes é o Maurício Lemos? Sim, tá jogando fora de casa e o Santos deve propor o jogo. Mas eu estou buscando custo-benefício aqui, através do Gabriel Xavier e do Igor Gomes, tá? Vamos lá, então, agora... Vamos para os nossos laterais? Vamos lá então, nossos laterais, né? Vamos buscar aqui, ó, um mínimo para valorização, certo? A gente já deu uma olhadinha aqui na média básica dos nossos zagueiros. Uma olhadinha aqui na média básica dos zagueiros. Temos, né? Foi aí que eu chamei a atenção do Igor Gomes. Sim, ó, o Igor Gomes tá aqui, ó. Maurício Lemos como vale a pena, né? Mas o Igor Gomes, o custo-benefício dele é melhor. Vamos dar uma olhadinha já na média básica dos laterais, né? Pra gente dar uma olhadinha. Ó, Natan. Vale a pena? Vale, porque o Galo vai atacar, tá? Com o Paulinho ali, com o Hulk, vai possibilitar desarmes pra ele. Acredito que não vai sair com SG, mas o custo-benefício dele tá bom. Diogo Barbosa vale a pena, sempre foi bom jogador pra Cartola. O René, jogando com o seu ex-time contra o Flamengo, que é altamente ofensivo. O René joga na esquerda, deve pegar o Marinho pela direita. O Marinho é um cara que busca o confronto, o X1, né? Só que cava muita falta, esse é o problema, mas vale a pena. Mas pra mim tá aqui, ó, as melhores opções pra rodada estão aqui, ó. Caio Paulista, o Marlon, tá? Marcos Rocha vale a pena, mas o Caio Paulista e o Marlon me chamam muita atenção. E tem um terceiro, que não tá com média básica, mas que joga, né, fora de posição. Vamos ver como é que vai ser a escalação do Fluminense, né? O Fluminense tá jogando demais, no meio de semana não jogou tanto assim na Libertadores, mas tá jogando muito, tá? É aqui, ó, o Alexander. Que é lateral no Cartola, tem bônus de SG, certo? Eu acredito que o SG do Fluminense é viável, sim, mesmo jogando contra o Cap, ainda mais o Cap que tá sinalizando que vai dar uma poupada, fazer um rodízio, certo? A questão tá aqui, ó. Se entrar o Lima, o Alexander vai ser puxado para lateral, tá? Agora, se jogar o Marcelo é melhor, porque o Alexander vai ter mais liberdade para chegar na frente, mesmo sendo segundo volante, tá? Então o Alexander também é uma baita de uma opção, tá? Para essa rodada. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como que estão esses atletas e quanto que eles precisam para valorização e ver o cruzamento scout e ver se nos interessa alguma coisa. Vamos lá, mínimo para valorização, vamos lá para a parte de baixo, porque aqui em cima não nos interessa nessa rodada. Tá? Ó, o João Pedro, vale a pena? Vale muito a pena. Só que assim, ó, o João Pedro custa 12 cartoletas, precisa de 0.22 para começar a valorizar. Deve valorizar mesmo perdendo SG? Deve, porque o Cruzeiro jogando em casa deve partir para cima e vai possibilitar para ele alguns desarmes. Mas eu prefiro o Marlon, eu sempre vou apostar no time que joga em casa. Ah, mané, mas o Cruzeiro tá uma baba. É verdade, tá mal nesse início de competição. Mas, meu amigo, a camisa pesa jogando em casa, tá? O Grêmio é um time jogando em casa e outro totalmente fora. Fora já não tem um desempenho tão bom assim, tá? Então, pra mim, vale a pena demais. Natan também vale muito a pena, precisando de 1.03 cartoletas, tá? Olha só, quem quiser dar uma arriscada, por que uma arriscada? Porque não consegue botar ninguém no banco, porque ele custa 0.77. Olha o Mateuzinho, 0.77, precisando de 1.10. Se esse cara, se o Cuiabá consegue segurar o SG, ele faz mais faz uns 6, 7 pontos... Nossa, ele vai valorizar 2, 3, 4 cartoletas, tá? Escutem o que eu tô falando. Então vale muito a pena, certo? E o Alexander aqui, ó. Precisa de um pouco mais, 1.87, mas custa 6.77. O Fluminense é um time que constrói muito as jogadas. É um time que tem posse de bola agora na Libertadores. Ficou com 70 e poucos %. Né? É um time que produz bastante. Acredito que vale a pena, ainda mais se você for com o Cano na frente, consegue fazer uma dobradinha. Vai que sai um gol do Cano com o passe dele, né? Vale a pena demais. E o Caio Paulista também agrada, tá? Mesmo precisando de 2.06... Dá uma olhadinha aqui na escalação do São Paulo. Essa mudança de treinador, tá? Com a chegada do Dorival, pode dar uma impulsionada e o Caio tem uma veia, né? Muito ofensiva. Então, quem for com o Rato, por exemplo, dá pra fazer uma dobradinha com o Caio, porque o Rato tá precisando de 3 pontos, alguma coisa pra valorizar, e o Caio agora 2 pontos. Não é muita coisa, tá? E como a gente viu ali, o confronto histórico é favorável pro São Paulo, e quando tem mudança de treinador aí, geralmente, né, o time consegue fazer algo mais. Vamos lá, laterais aqui, ó. Desarmes.
Olha só, o Grêmio como sede. Olha como o Marlon vale a pena. Olha o Flamengo como sede. Olha como o René vale a pena, tá? Então aqui, ó, o Marlon, o René vale muito a pena, tá? Deixa eu ver aqui, jogando... Olha como o João Pedro também vale a pena, ó, do Grêmio, ó. Tá precisando de pouco pra valorizar, desarmou demais, jogando fora de casa, o Cruzeiro vai ter que propor jogo, né? Bahia também cede bastante, tá? Cuiabá também cede bastante, né? Mas os laterais de Botafogo e Bragantino estão precisando de um pouco mais, deixar em stand-by. Uma olhadinha aqui, pontuação média, que por enquanto não temos muitos dados, né? Olha o Fluminense como vem pontuando bem com os laterais, né? Por mais que o Cap não ceda muito, o Fluminense dentro de casa, dentro do Maracanã, é um time chato, é um time que tem posse de bola, é um time que ataca, propõe jogo, tá? Vale a pena. E olha só como o Caio Paulista vale a pena. O time que mais cedeu pontos, tudo bem, tomou de 3, né? Jogando em casa. Na primeira rodada foi o América, né? Então o Caio vale a pena? Vale. Vale bastante a pena. Ó, e Cruzeiro pontuaram bem, Internacional pontuou bem, né? Ayrton Lucas vale o risco, tá? Mas o Internacional geralmente é um time que não cede muito ponto em casa, tá? Aqui, ó. Cede ISG, quer dizer. Esses daqui são ó, os melhores ataques para essa rodada, né? Que nos últimos 3 jogos em casa, independentemente da competição, fizeram esses gols aqui, ó. E ó, Fluminense nos últimos 3 jogos não cedeu SG, Bahia não cedeu, Santos não cedeu, Fortaleza não cedeu, tá? Fortaleza jogando fora de casa. Internacional em casa não cedeu, tá? Então é complicado Ayrton Lucas, mas agora ele jogando como ala, né? O Flamengo ontem, pra quem não viu, o São Paulo ele botou, né? O Marinho pra jogar aqui, ó, como ala, né? E o Ayrton Lucas como ala jogou com 3 zagueiros. Se mantiver esse esquema, favorece muito o Ayrton Lucas, tá? E o Marinho aí vale a pena, porque precisa de pouco pra valorizar, é um cara de média básica, é mito de cartola, tá? Eu já esperava isso aqui, ó. Vidal e Marinho, porque o Vidal foi campeão, né? Da Copa América pela seleção do Chile com o Sampaoli, e o Marinho foi vice-campeão brasileiro quando jogava no Santos com o Sampaoli. Então são jogadores de confiança, eu já imaginava que ele fosse botar eles no time, tá? Mas vamos voltar aqui para os nossos laterais, né? Que eu já falei demais. E dito tudo isso, os cruzamentos de scouts aqui, ó, em pontuação média e desarmes, tá? Eu vou optar, fiquei na dúvida, tá? O Alexander eu quero no time, tá? Eu quero no time, o Fluminense tá bem. Nesse momento é o melhor time, né? Do futebol brasileiro, né? Vem apresentando o melhor futebol. Tem uma consistência defensiva jogando em casa assim e ataca bastante, tá? E eu tô bem na dúvida entre o Marlon, tá? Entre o Marlon e o Caio Paulista, tá? E o Caio Paulista. Claro, o João Pedro me agrada bastante, mas jogando fora de casa e custando 12 cartoletas é aquela história que eu expliquei pra vocês, tá? Eles precisam quase da mesma coisa, mas se por um acaso fizerem, por exemplo, perdeu o SG os dois, for 1 a 1, né? E o Marlon fizer 3 pontos e o João Pedro 3 pontos, o Marlon vai valorizar mais que o João Pedro porque custa menos. Ah, então eu vou com o Marlon nesse momento, mas eu tava na dúvida com o Caio Paulista, tá? Tava na dúvida. Eu vou acabar botando aqui, ó. Já vou até antecipar. Vou botar o Caio Paulista no meu banco, né? Porque desses reservas aqui, eu acredito que é o que mais vale a pena. Marcos Rocha tá valendo? Tá valendo bastante. Por quê? Porque o Marcos Rocha precisa de 1,97. Pra quem joga cartola, sabe que o Marcos Rocha fora de casa tem uma média de 3, 4 roubadas de bola por jogo. Então deve ultrapassar essa marca e valorizar com toda certeza, tá? Dificilmente não vai deixar de valorizar. Mas vamos lá pro nosso meio pra gente não perder muito tempo aqui. E o vídeo vai ficar grande porque assim, ó. Meu amigo, se você gosta de vídeo curto, você tá no canal errado. Agora, se você gosta de ver as estatísticas e estudar a rodada, você tá no canal certo. E aqui é tudo free, tá? Muita estatística e muito dado para quê? Você fazer a sua escalação. Esse cara aqui eu vou ter que escalar, tá? Matheus Araújo. Por quê? Por 2 motivos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E caso for mantida a escalação dele, né? Que a gente não sabe quando a gente perdeu em casa ontem, tem que ver como é que vai agora contra o Goiás. Tá aqui, ó. Ele deve jogar como um ala, um meio avançado, chegando aqui encostando o Roger Guedes. Tá precisando de pouco para valorizar, tá precisando de pouco para valorizar e vale muito a pena, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Média básica, certo? Para os nossos queridos meio-campos, que a gente já viu de lateral, né? Meias, média básica. Matheus Fernandes, você tem que ser no seu time. Matheus Fernandes, olha só, fez 8,50. Tudo com desarme, tá? Tudo com desarme. Vai jogar fora de casa, né? A tendência é que o time da casa proponha o jogo, vai possibilitar para ele desarmes. Ele está entre os top 3 nacionais em roubada de bola nesse início de temporada, tá? Bitelo, monstro, só que tá precisando de um pouquinho mais. Inclusive botei ele no time principal, acho que ele tem muito potencial contra o time do Cruzeiro, porque ele vai desarmar bastante, pode chegar bem à frente, tá? André, monstro, mas tá precisando de um pouco mais também, tá? Tem o Nestor, interessante, Richard, tudo para roubada de bola, tá? Ó, o Raniel, só que o Raniel custa aqui 14 cartoletas. Aquela velha história que eu falei, se ele fizer 3, 4 pontos, ele vai valorizar menos, por exemplo, que um Rodrigo Nestor que custa 8, 7 cartoletas. Ou o André, mais ou menos por aí, tá, gente? Então a gente tá vendo aqui, ó, os meias com média básica. Caleb, ó, 4.30, ainda mais jogando contra
Fora de casa contra o Curitiba. Me agrada bastante pra essa rodada, tá? Me agrada bastante. Isso aqui são jogadores de quê? De média básica. Pra quem não sabe o que é média básica, tira gol, SG e assistência, que são os scouts principais do jogo. O que sobrou é básico, é média básica, tá? Então são jogadores que pontuam mesmo sem gol, sem assistência e sem SG. Isso pros defensores, né? Vamos lá pros nossos meias. Mínimo pra valorização. Vamos lá pra segunda página, que é o que me interessa, né? São jogadores que estão precisando de pouco. Olha o Matheus Araújo, ó. Mesmo negativando, ele valoriza. Por isso que me chamou a atenção, tá? Então, qual é a diferença aqui, ó? O Ranieri tá custando 12,65. Precisa de 1,44. O Matheus Araújo tá custando 7,68. Precisa de menos 0,77. Se os dois fizerem 2 pontos, por exemplo, né? O Ranieri vai valorizar meia cartoleta. Só que o Matheus Araújo aqui vai valorizar mais que uma cartoleta, por exemplo, tá? É mais ou menos por aí, certo? Caleb, me interessa demais o custo-benefício, 5,61, precisando de 1,46, contra o Curitiba, um time que toma gol em casa, deve propor o jogo, vai possibilitar para ele o quê? Desarmes, assistência, gol, né? Bem interessante para mim também, tá? O custo-benefício. E claro, o Matheus Fernandes lá que eu falei, que realmente vale a pena, tá? Ó, Matheus Vital, 1,74, muita gente não gosta, mas custando 4 cartoletas, um cara que chuta bastante, 2, 3 bolas por partida, vai valorizar. Mas o Matheus Fernandes precisando de 1,82, sendo um cara de destaque em roubada de bola, pode roubar 4, 5, 6 bolas aí nesse jogo aí, valorizar bem também, tá? É outro cara bem interessante. Rodrigo também, ó. Palmeiras geralmente propõe jogo fora de casa, ó. Precisando fazer 2 pontos. É um cara de média básica também. Vai depender bastante de roubada de bola. Mas eu quero ver aqui os scouts aqui, ó. Pontuação média pra meio campo. Ó, Palmeiras cedeu. América cedeu, né? Não conquistou muito São Paulo, mas aqui, ó, o Rato vale a pena, né? O Rodrigo pra desarme. Isso aqui a gente tá levando em consideração o quê? Valorização também, tá, gente? Principalmente valorização. Pontuação é importante? É, mas a valorização nesse momento é mais importante, tá? É mais importante. Tá muito aqui, ó, equilibrado, tá? Em termos de pontuação média cedida para meias, mas eu acredito que o Eduardo se destaca bastante, tá? Apesar de estar um pouquinho mais caro, né? Ele vai ter que fazer uma pontuação maior que esses jogadores mais baratos para valorizar igual ou mais, tá? Mas o Bahia cede bastante, também é viável. Também é viável. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui, que a gente viu bastante desarmes até agora. Ó, o Bahia também, ó. E o Bahia, Santos e o Cruzeiro, principalmente, são os times que mais cedem desarmes para jogador de meio de campo. Então aqui, ó, o meio do Grêmio ainda vale a pena para essa rodada, tá? É um meio de campo muito forte. Falei já nos primeiros vídeos, é um dos melhores que tem aí. Meias do Grêmio prováveis? Dúvida? Não. Deixa eu sair daqui, desempenho. Vamos voltar para atletas. Daí vamos botar. Daí vai dar agora. Cartola quer me derrubar, hein? Mini para valorização. Vamos pro nosso querido Imortal. Ó, Vital tá precisando de 4.05, mas tem muito potencial. Tá? O Cristal 3.36. Geralmente ele faz mais que 4 pontos, tá? Então deve valorizar. Então vale a pena os meios do Grêmio? Vale. Por quê? Porque o Cruzeiro é o time que mais cede desarmes para meio de campo. Pelo menos na primeira rodada foi assim, tá? Que mais cedeu. Certo? Bahia também, ó. Tem o Eduardo, né? Eu tô falando de jogadores um pouco mais caros, né? Mas eu vou optar nesse time de valorização os jogadores mais baratos, que precisam de pouco para valorizar. Por quê? E tenha potencial. Porque o preço influencia nessa valorização, tá? Influencia. Mas o Eduardo vale a pena? Vale a pena. No time do Botafogo, ele é o cara que anda fazendo gol, dando assistência naquele meio de campo. Ó, o Eduardo, precisando de 2,90. Só que custa o que eu falei, 14,77. Né? Ou seja, o Cristaldo fazendo 4 pontos vai valorizar mais do que o Eduardo se fizer 4 pontos. Por quê? Por causa do custo. Do custo dele, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, em assistência. Ó, o América, olha como o Rato vale a pena, né? O América tomou gol com assistência de meia, né? Olha só, Curitiba tomou 2 gols com assistência de meia, tá? 2 gols com assistência de meia. Deixa eu ver gols aqui. Bahia tomou, aqui fica bom pro Eduardo, né? Palmeiras tomou, né? Mas o meio de campo ali do Peck joga como atacante, fica mais complicado. Né? O Palmeiras é um time embaçado, se defende bem. Eu, nesse momento, tá? Vou buscar o custo-benefício, vou ficar com o Matheus Araújo. Vendo se ele vai jogar ou não, né? Acho que pra time principal aí, time busca pontuação e valorização, tá? Porque esse time aqui é só pra valorização. O Ranieri vale a pena, o Eduardo vale a pena. O Matheus Fernandes não vou deixar ele de fora, tá? Não vou deixar ele de fora. O Richard pra valorização que valeria a pena. O Bitelo pra time principal vale a pena demais. Vou botar o Caleb, tá? O Caleb tá me chamando muita atenção pra essa rodada, né? Tem o Cristaldo, tem o Rodrigo, né?
Esses jogadores para valorização agora para a segunda rodada. Vale a pena até o próprio Vital, tá? Deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui. Se tá certo meu time. Caleb, Matheus Fernandes e o Araújo. É isso mesmo, tá? Isso mesmo. Vamos pro nosso querido ataque, né? Sem perder muito tempo, vamos lá. Mínimo para valorizar. Não, primeiro nós vamos na média básica de atacante. Já que eu vou mudar aqui, né? Só pra gente dar uma olhadinha. Atacante com média básica. Olha só o Jacaré. Vale a pena demais, tá? Hulk também vale a pena, tá? Mas esses aqui, ó. O Jacaré pra time de valorização, ok. A gente vai ver que ele precisa de pouco. O Hulk precisa de um pouco mais. Mas pra time principal tá valendo, tá? Tá valendo muito a pena. É um cara que entrega. Soares, 5.50. Média básica. Ótimo. Mas vai precisar de muito pra valorizar, como a gente vai ver. Então deixa daqui, ó. De média básica aqui, ó. Pra escalar no seu time principal. Cano, Paulinho e Hulk. Tá? E o Jacaré. Eu indico, tá? O Soares já vai precisar de um pouco mais, como a gente vai ver aqui. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Atacante. Mínimo para valorização. Ó, o Luizito perdeu o pênalti para precisar de 11.40, irmão. Vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro. Tá mal o Cruzeiro? Tá. Mas aqui, ó. Se o Luizito não fizer um gol e der uma assistência, vai desvalorizar de novo. E perdeu 7 catoletes na primeira rodada. Então assim, ó. Não remem contra a maré. Não queira assim, eu vou arrebentar, vou botar o Soares que ele vai fazer um hat-trick contra o Cruzeiro e eu vou sair na frente do meu adversário. Vocês sabem o que acontece? O Soares não consegue fazer isso tudo. Faz um gol só. Ele precisa de 11.40. Daí ele te valoriza mais um pouco. Daí você fez uma pontuação um pouquinho maior do que a do seu amigo. Só que em compensação você ganhou 5 cartoletas. Ele ganhou 15, 20. Isso aí na terceira rodada em diante vai dar problema. Porque ele vai conseguir escalar um time mais competitivo do que o seu. Mais caro. Sem cartoleta não consegue jogar. Vamos lá para a parte de baixo. Que é que nos interessa. E nessa parte de baixo aqui, ó. Tem alguns jogadores que me chamam a atenção, tá? Ó, John Kennedy. Se for titular, meu amigo, vai estar no meu time, tá? O Nesse produz bastante. Por que eu digo que vai estar no meu time? Isso aqui, ó. Porque ele ainda é dúvida e a princípio deve ser, tá? Deve ser nosso querido Keno, tá? Mas se o Kennedy jogar, vale a pena demais. Olha o custo-benefício. Precisa fazer um ponto para começar a valorizar, tá? O Jacaré, um dos melhores para valorização, já vou escalar ele, tá? Por quê? Porque a gente viu que ele é um cara de média básica. Por quê? Do time do Bahia, ele é o cara que faz a correria pelas alas. E com isso ele volta para recompor, para fazer a marcação e faz alguns desarmes. Tá aqui, ó. Ele joga um pouquinho mais recuado. De vez em quando ele chega aqui, chega. Mas quem tem mais liberdade é o Biel e o Everaldo, tá? Isso aí todo mundo sabe. Certo? Então, mas vale a pena, custo-benefício? Excelente, tá? Excelente. Né? Tem o Thales aqui precisando de pouquinho, mas eu prefiro o Jacaré jogando em casa, o Kennedy também. Tem o Peck, que é um cara de média básica, mas vai enfrentar o Palmeiras, um dos melhores sistemas defensivos do país nos últimos anos. E custa 14 cartoletas, acho complicado. O Jonathan Cafu me interessa bastante, tá? Me interessa bastante, porque custa 6 cartoletas, precisa de 1.30. O Cuiabá vai ter que buscar a vitória em casa, tá? Flaco Lopes também, muito bom, custo-benefício, certo? Temos alguns outros atacantes aqui, o Hendrick. O próprio Everaldo, tá precisando de 2.29, custando 11 cartoletas, mas daí eu acho que é mais para time principal, né? Temos algumas opções aqui interessantes. Temos, mas nesse ataque aqui nesse momento, tá? Ó, já vou botar aqui, ó, atacante gols, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cuiabá tomou bastante gol, Curitiba também, né? Ó, América, a quantidade que tomou de gols aí, ó, né? Só que o atacante do São Paulo, que é o nosso querido Caleri, pode até arrebentar, né? Ou o Luciano precisa de 5.93. Pô, se não der assistência ou fizer gol, complicou. O Caleri é a mesma coisa. Pode fazer? Pode, mas é o risco, gente. É o risco da primeira e segunda rodada. Porque se você não conseguir cartoleta, você vai ficar patinando. E depois vai parar de jogar o game lá pelo segundo turno. Porque seu amigo lá vai estar com 150, 160 cartoletas, botando timaços. Soares, Pedro, Hulk, Arrascaeta, tudo no mesmo time e você não vai conseguir escalar, né? Essa que é a grande questão, tá bom? Então optem para jogadores que têm potencial, né? E tipo assim, precisem de menos do que uma assistência para começar a valorizar, né? Porque senão vai ser complicado, né? Ah, mané, mas tu indicasse o Hulk precisa de 7.24. Tá, mas ele tem média básica. Ele tá fazendo 4, 5 pontos sem gol. A hora que ele fizer gol, ele estoura, passa dos 10 com facilidade, tá? Mas vamos lá. Vamos buscar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha em assistência, porque eu quero mais nesse momento é ver as pontuações cedidas, tá? A América tomou com assistência. Botafogo também, que me interessa bastante, tá? O ataque do Bahia. Vê gols aqui, Botafogo. Ó, tomou gol e tomou assistência de atacante. Me interessa bastante, tá? Me interessa bastante. Não é nem pontuação média aqui. Não cedeu muito, mas o Bahia até conquistou uma quantidade considerável de pontos, mesmo jogando fora de casa, tá? Ó, o América e o Galo cedem bastante, né? O Rato aqui tá começando a se firmar no meu time principal.
Vasco fez bastante, por quê? Porque meteu 2 no Galo fora de casa, né? Mas o Palmeiras aqui, ó, cede pouco. E o Cap também cede pouco. E aqui o Cano é obrigado a estar escalado no seu time, mesmo precisando fazer 10 pontos. Por quê? O Cano em casa tem um desempenho sensacional. O Fluminense é um time muito ofensivo. Uma média alta de gols em casa. Mesmo sendo contra o Cap, tem grande chance de deixar o dele. E outra coisa, ele é o capitão mais escalado. Para time de valorização, não necessitamos dele. Mas pro time principal, eu acredito que ele é um dos indispensáveis para a rodada, tá? O Corinthians também tá bem, né? O Goiás cedeu alguma coisa. O Cruzeiro cedeu bastante, ó. Mas o Grêmio não fez quase nada, né? Com seus atacantes. Olha, vou ser sincero pra vocês. Dando uma olhada aqui, ó. Nesse cenário aqui, ó. Eu acho que Fluminense, Bahia, tá? Jogando em casa, tem que ter. Você tem que ter um atacante do Fluminense e um atacante do Bahia pra essa rodada, tá? Vale a pena demais, certo? Vale a pena demais. O Cap não tá entre as piores defesas? Não, não tá, tá? Mas vale a pena pelo que produz, certo? Essa tabelinha aqui é, cara, é bom demais pra você dar uma analisada, tá? Confronto histórico aqui, ó. Me atrai bastante isso aqui, ó. Fluminense e Cap é um dos confrontos com maior média de gols, tá? Inter e Flamengo também são jogos agitados, mas o Bahia também tá aqui, ó. Assim como o Santos, né? E o Galo. Deixa eu ver o confronto histórico aqui, ó. Ó, defensivamente, ó. Vale a pena São Paulo, defensivamente. Cuiabá dá pra dar uma arriscada. O Corinthians, né? Tem uma média histórica, né? É boa de SG. Mas vamos lá, vamos no nosso atacante. Vou botar o Kennedy, mesmo estando na dúvida. Vou botar o Jacaré, tá? E o meu terceiro atacante, fiquei bem em dúvida, tá? Entre alguém do Palmeiras ou o Cafu que vai jogar em casa, porque eu tô buscando cartoletos. O próprio Paulinho me agrada bastante, tá? Me agrada bastante. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o Santos em casa aqui, né? Defesas com menos gols. O Santos em casa tá bem, né? Deixa eu ver aqui. A minha... Mas eu não consigo botar o Jonas Cafu. Paulinho é um cara com média básica boa, cara. Quanto é que o Paulinho tá precisando mesmo? Onde é que tá o Paulinho? Aqui mais pra baixo, né? Onde é que tá o nosso querido Paulinho? 3.37. Quanto é que tá precisando? O Anderson 2.36, jogando em casa. Entre 2.14, bem menos. Pô, o Jonas Cafu precisa de 1.30, cara. Jogando fora de casa, ele deu uma assistência, uma finalização pra fora, desarmou. Sofreu faltas. É impossível que esse cara não vai valorizar e de repente com sorte pode participar de um golzinho aí. Mas nesse momento aqui eu vou dar uma arriscada, tá? Vou dar uma arriscada. Por hora, né? Por hora. Né? Iria dobrar o Everaldo ali, mas por hora eu acredito que eu vou botar o Paulinho aqui. Tá? Vou botar o Paulinho por hora, tá? E botar o Cafu no banco. Mas de repente eu vou sacar aqui e vou dobrar o Bahia, tá? Vou dobrar o Bahia com o Everaldo aqui, eu acho que vale bastante a pena. E claro, aqui vai acabar sobrando uma vaga se o Kennedy realmente não for jogar e for ficar no banco, né? Daí eu prefiro, por exemplo, botar aqui ó, um Everaldo, um Jonas Cafu, né? Isso é um time priorizando o que, gente? Priorizando cartoletas, tá? Cartoletas. Em termos de treinador, já vamos aqui direto aqui, ó. Na fonte, né? Vamos lá. Técnicos, mínimo para valorização, vamos para a parte de baixo. Quais desses técnicos aqui que eu acredito que possam vencer o jogo, né? E, por exemplo, manter o SG? Eu acho que o Cuiabá, de repente, consegue, mesmo o Bragantino fazendo muitos gols agora no meio de semana, tá? Mas o Cuiabá em casa costuma sofrer poucos gols. O histórico dele no Campeonato Brasileiro tem sido assim. Tá? O Renato Paiva me agrada bastante também, precisando de 1.46, custando 5.65 cartoletas. Teria as duas melhores opções, tá? Porque aqui, ó, o treinador do Coritiba, complicado. Fortaleza fora de casa costuma fazer gols, tá? O Mancini fora de casa, complicado, né? Cruzeiro também vai pegar um jogo complicado. O Daí também vou ter que ficar aqui, realmente, aqui, ó. O nosso querido Ivo, né? Custando 4 cartoletas. Ou o Renato Paiva. Como eu tô com o Jacaré ali e tô com o zagueiro do Bahia, vamos tentar fazer pontuação cheia, tá? Vamos botar o Renato aqui, ó, né? Eu tenho 2 jogadores do Bahia, de repente pode dar muito certo. Vou deixar aqui o time aqui, ó, mas pra mim aqui, ó, rapidamente. O treinador é pra essa rodada, pra valorização, tá? É o Ivo e o Renato Paiva, tá? Agora não confundam esse time de valorização com o time principal. Porque o time principal, você pode botar um Diniz, por exemplo, se você tiver cartoletas. Porque o Fluminense em casa costuma segurar SG e fazer muitos gols. Daí tem o bônus ainda de 1 ponto, com certeza ele deve fazer mais que 4.32. Tá? Mesmo que seja um empate, por exemplo, deve passar disso. Deve fazer uns 5 pontos, né, pelo que produz o Fluminense. Então assim, ó, buscando pontuação, tem outros treinadores aqui, tem o próprio Diniz, né? Vamos ver como é que o Dorival vai vir, de repente vale a pena, tá? Então isso.
Mas vamos deixar aqui, ó, o time prontinho. Já vou vir aqui na sequência com ele prontinho, com o capitão, né? Que não interessa muito pra gente nesse momento, né? Isso é um time de valorização. E o banco de reservas completo ali. Tá feito aí, pessoal. Dando 83,88 cartoletas, o time de valorização pra segunda rodada, tá? É um esboço, é claro, porque a gente talvez faça uma ou outra alteração, né? Por exemplo, o Kennedy pode ficar no banco. Com isso a gente alterar, dobrar ali, botar o Everaldo com o Jacaré. Podemos botar o Jonas Cafu ali, o próprio Henrique que pode assumir titularidade, enfim. Tem opção, tá? E isso aí eu vou postar lá no Instagram, faltando meia hora pro fechamento do mercado. Lá eu posto os 3 times do canal e vai ter a live sábado, meio-dia, que aí a gente trabalha em cima do time principal, certo? Gostei bastante do time aí, eu acho que ficou um time bem competitivo aí para valorização, tá? Um custo-benefício barato. Tem outras opções aqui, tava até olhando do lado, uns esboços que eu fiz ontem, né? Por exemplo, poderia botar o Caio Paulista aí na lateral, acho uma boa opção, tanto é que eu botei ele no banco. Na zaga aí podia botar o Marlon do Cuiabá, tá? Tá precisando de 2 pontos para começar a valorizar, né? Também é bem viável, né? Mas eu tô apostando aí no Igor Gomes do Internacional, que deve perder o FG contra o Flamengo, mas vai jogar na lateral, chance de desarmes, certo? E no meio ali eu poderia botar o Raniel, mas ele tá muito caro, precisa de pouco para valorizar? Precisa, mas tá custando 14 cartoletes, então eu prefiro o Matheus Fernandes, que custa 10 e deve desarmar mais, né, do que ele, porque vai jogar fora de casa, né, e com isso eu ganhar algumas cartoletes. Então tá aí, ó, dando 83,88, capitão é o Paulinho, mas capitão para esse time não nos interessa, tá? Mas se o Kennedy for titular, eu acho que eu acabo botando a braçadeira nele, tá? 83,88 cartoletas, time de valorização do canal para a segunda rodada. Então é isso, pessoal, time de valorização escalado, nos bolsos, depois a gente atualiza lá no Instagram, faltando meia hora para o fechamento do mercado no sábado. Sábado temos live, como sempre a gente fez, sempre 4 anos de canal, todo sábado, live meio-dia, tá? E lá a gente vai trabalhar bastante mais estatísticas. Time principal, muita opção, tirar as dúvidas de vocês. Portanto, se você não é inscrito, convido aí na humildade a conhecer o canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque daí você não perde mais nenhum vídeo. Você recebe notificação assim que eu entrar ao vivo. E claro, você que já é inscrito, parceiraço aí no canal, né? Deixa aquele like, dá aquela força como sempre. Um grande beijo de coração, até a live de sábado. Vamos que vamos, fui!